A paz do Senhor, juniores. Tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Tudo bem por aí? Estou com muita saudade de vocês, com muita saudade das nossas aulas presenciais, saudade de poder conversar com vocês, de ouvir os testemunhos que vocês contavam, compartilhavam conosco como que foi a semana de vocês. Então, assim, a gente sente bastante saudade, mas cremos que logo estaremos reunidos novamente, né? Então vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós estamos na aula número 9 e essa lição nós estamos falando sobre histórias de fé e coragem. Será que nós estamos tendo fé? Será que nós somos corajosos? Né? Então, hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre este tema. Então, vamos fazer uma oração, vamos iniciar a nossa aula e pedir para que o Senhor venha abrir a nossa mente para que a palavra de Deus venha tocar aos nossos corações. Senhor, ó Pai, nós te agradecemos por mais este momento que estamos aqui, ó Pai, para ministrar a sua palavra e que a sua palavra vá de encontro com cada coração, ó Pai, e que seja o Senhor a falar, ó Pai, neste momento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Então, hoje nós estamos na aula número 9. Aula número 9, o título é o seguinte: Jefité, rejeitado por seus irmãos e honrado por Deus. Veja que bênção! Rejeitado pelos seus irmãos, mas Deus honrou Jefité. Quantas histórias assim a gente já presenciou, né? Quantas vezes, quem aí já não foi rejeitado? Não foi rejeitado na escola, na sua casa, pelos seus amigos, pelos seus familiares. Quem nunca teve uma história de rejeição na sua vida? Eu tive muitas histórias na minha adolescência, quando eu estava na escola, ainda muito tempo atrás, lá na minha quinta, sexta série, eu era muito rejeitada na escola. Eu tinha uma doença e as pessoas não gostavam de mim por causa disso, não queriam ficar perto de mim. E eu também, quando eu tinha 7 anos, eu caí de bicicleta, eu quebrei meus dentes daqui da frente. Meus dentes eram todos feios, todo mundo ria de mim. E meu pai não tinha dinheiro para arrumar meu dente. Então, eu fui muito rejeitada, não tinha muitos amigos por causa disso. Mas Deus sabe todas as coisas. E mesmo que o nosso coleguinha nos rejeita, nos humilha, tira sarro da gente na escola ou por qualquer outra situação, o Senhor nos ama do jeito que nós somos. Amém? Deus nos ama. Deus ama a mim, Deus ama você. Você que é rejeitado na escola, muitas vezes você é rejeitado na escola porque não sabe jogar um futebol direito. Daí teus amigos preferem os outros porque ele não joga muito bem, então vamos deixar ele de lado ali, deixa ele pra lá. De repente você, coleguinha, tua amiguinha lá, ela não joga vôlei, ela não sabe brincar direito e prefere outras companhias. E a gente vai ficando triste, o nosso coração vai ficando amargurado, mas a gente não pode deixar essa amargura afetar nosso coração. Sabia que se a gente deixar essa tristeza afetar ali o nosso coração, a gente fica amargurado, fica triste, fica pesado, mas nós precisamos, além de tudo, perdoar para que nós possamos estar livres, nós possamos estar libertos, né? Então, vamos falar sobre Jefité. A nossa leitura da semana vocês já fizeram, foram falados a respeito de alguns juízes que governou ali em Israel, julgou Israel. Então, nós não faremos a leitura hoje, porque já foi feito durante a semana, tá bom? Mas vamos ler agora o nosso memorizando. Nosso memorizando está em Isaías 49:15 e diz assim: será que uma mãe pode esquecer seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho?
Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Você vê que coisa mais linda que o Senhor Jesus está falando? Que mesmo se uma mãe esquecer o seu bebê, não amar o seu filho, ele nunca esqueceria de nós. Então Jesus está falando comigo, está falando com você. Ele nos ama da mesma maneira que nós somos, do jeito que nós somos. Mas ele não ama o pecado. Tem que saber dividir isso daí, tá bom, crianças? Deus nos ama com todas as nossas imperfeições, mas ele não ama o pecado que está em nós. Então, muitas vezes, nós podemos ser rejeitados porque nós somos altos, somos baixos, somos mais fofinhos, mais magrinhos. De repente, a gente tem uma pele que não é tão bonita, então as pessoas nos rejeitam. De repente, a gente não tem tanto dinheiro, as pessoas querem amizades de pessoas que têm mais dinheiro. Então, a gente pode ser rejeitado por um monte de coisas. As pessoas podem nos rejeitar. Mas independente de tudo isso, do que quer que seja, Jesus, ele não nos rejeita, ele nos ama. E é um amor verdadeiro. É um amor que só ele poderia fazer por nós. Ele amou todo mundo. Amou o mundo inteiro, né? Deus, nosso Pai. Ele nos amou tanto, amou todos nós. E ele deu seu filho Jesus. Ó, ele amou a todos. Os brasileiros, os africanos, os japoneses, todos. Ele amou a todos. E ele deu seu filho, que morreu lá na cruz por nós. Para limpar o meu pecado, para limpar o seu pecado, porque nós não somos merecedores, não somos dignos da salvação, mas ele morreu lá naquela cruz do Calvário, por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? Nós cremos assim, que o Senhor nos ama. E a nossa história de hoje vai falar de uma pessoa que foi muito rejeitada. Jefité. Jefité foi muito rejeitado. Ele não nasceu num berço de ouro, com só alegria. Não. Jefité era filho de Gileade. Gileade era um homem muito poderoso lá no lugar, naquele povoado. Tanto é que tinha o nome dele. Os gileaditas, né? Eles era um homem muito de posses naquele lugar. E esse homem, ele era casado, mas ele deu uma escorregadinha ali e ele teve um romance com uma prostituta. E desse romance nasceu Jefité. E aí, o que vai fazer com Jefité? Então, Gileade assumiu Jefité, trouxe para morar na sua casa junto com a sua esposa. E essa esposa tinha filhos com Gileade também. E aí, o que aconteceu quando Jefité já estava grande? Quando Jefité estava grande já, os irmãos o rejeitaram. Seus irmãos não gostavam dele, não. Falaram, não, você tá morando aqui tudo, mas olha, você não vai herdar nada do nosso pai, porque você é filho de uma prostituta. Então, você não tem nada aqui conosco. Tanto é que ali na Bíblia, na história de Jefité, ele está em Juízes, no capítulo 11, e diz assim, era então Jefité o gileadita, valente, valoroso, porém, até na Bíblia, né? Porém, filho de uma prostituta.
Ele era valente, valoroso, mas ele era filho de uma prostituta. Ele tinha essa marca, ele foi marcado, ele já nasceu com essa marca. Então, o lugar que ele passava, olha, lá vai o filho da prostituta. Olha lá quem tá vindo lá, ó, o bastardo. Vocês sabem o que é bastardo? É filho de um. Quando não é filho do casal, entende? É só de um. Ou é filho do pai, filho da mãe, com outra pessoa. Então ele é um bastardo. Então a sociedade fala isso. Então ele já tinha tudo ali para ter uma história de insucesso, uma história de derrota, uma história de tristeza, de trauma, de problemas, de tudo. Então, o que aconteceu com ele? Os irmãos dele o rejeitaram, expulsaram ele da casa ali do pai por causa da herança. Então, falaram, não vai herdar nada. Então, Jefité, ele, com todas essas, mesmo com essas dificuldades, ele se tornou um soldado valente. Ele não desanimou e ele permaneceu firme na sua fé. Ele sabia da palavra, ele era conhecedor da palavra do Senhor. Ele não deixou se abater. Ele não desanimou por causa dessa rejeição por parte dos familiares dele. Não. Então, ele saiu daquele lugar ali. Então tá bom, não vou ter herança, ótimo, vou sair daqui. E foi habitar numa terra bem distante, chamada Tobi. E chegando lá, ele conheceu muitas pessoas. E ali a Bíblia nos fala que era uma cidade, né, que o povo era leviano, né, que ficaram amigo dele. Está dizendo lá no capítulo 11, no versículo 3, que homens levianos se juntaram com Jefité e saíram com ele. Eram os amigos dele. Então, são pessoas talvez violentas, indisciplinadas, com problemas também de família, se juntou com ele. Mas ele não se influenciou com aquelas amizades que ele tinha. Não se influenciou, ele seguiu firme ali, ele era um líder. Então as pessoas acompanhavam ele e faziam o que ele queria, não ele fazia o que os outros queriam. E ele seguiu firme na fé, obediente a Deus em tudo que ele estava fazendo. Ele foi obediente. E ele continuou daquela maneira ali. E o Senhor tinha um plano na vida de Jefité. Ele foi rejeitado. Muitas vezes a gente olha a pessoa, julga a pessoa pelo que ela é, pela aparência dela, mas a gente não sabe qual que é o plano de Deus para a vida da pessoa. Que o plano de Deus não é o nosso plano, que nós somos humanos e o plano de Deus não é diferente do nosso pensamento. E o Senhor permitiu naquele tempo que um povo ali oprimisse os israelitas, porque eles estavam desobedecendo ao Senhor. Eles estavam de novo desobedecendo a Deus. E o Senhor permitiu que aqueles amonitas, eles oprimissem aquele povo de Israel, né? E de repente eles foram lá para guerrear com Israel. E os israelitas de repente olharam, meu Deus, mas quem que vai lutar? Cadê o exército? Não temos soldados, não temos um grande líder. Quem é que vai guerrear por nós? Nós vamos morrer todo mundo aqui. Não temos. Vem cá, vamos fazer uma reunião, chamar os líderes, os anciões lá, os líderes da época, e foram fazer uma reunião. E quando eles estavam fazendo essa reunião, chegou à conclusão que não tinha ninguém. Não temos ninguém. E agora? Quem é que vai liderar o povo de Israel frente a essa batalha? Vamos perder, vamos morrer todo mundo aqui. E aí, o que aconteceu? Lembraram de Jefité. Jefité estava lá numa cidade distante, porém lá ele era líder, ele era guerreiro, ele tinha um monte de soldados valentes que era amigo deles. E lembraram do Jefité. E lembraram dele, e o que aconteceu? Falou, não, para nós, a única pessoa que vai conseguir nos libertar ali dos amonitas é Jefité. Então vamos atrás de Jefité. E foi o que aconteceu, foram atrás de Jefité. E chegando lá,
lamentaram, olha, nós estamos aqui porque nós estamos sendo oprimidos, o povo os amonitas vão guerrear contra nós e nós vamos morrer, e aí, o que nós vamos fazer? Nós precisamos de um líder. E Jefité certamente, tá, e aí, né? Vocês me rejeitaram, todo mundo tirava sarro de mim, eu era o excluído, ninguém gostava de mim, agora querem me ajuda? Mas, né, como que o mundo dá a volta, né? Já viram esse ditado, né? Que o mundo dá a volta? É exatamente isso, mas Deus tinha reservado aquele momento para Jefité. E Jefité, então, aceitou com uma condição. Então, se eu for e eu conseguir a gente vencer em nome de Deus, que Deus tudo, né? O Senhor que vai na peleja, vai na frente. Vocês me vão colocar como governador. Eu vou governar Israel. Pense. E foi acertado e combinado dessa maneira. Então, foi. Então, Jefité aceitou com essa condição, né? E houve aquele pacto ali, então tá bom, se nós vencermos, você vai ser o nosso governador. E ele conhecia bem a história do povo de Israel, né? E o que aconteceu? Ele mandou cartas pro rei daquele povo que queria oprimir. Enfim, o Senhor deu a Jefité a vitória. Através de Jefité, a liderança de Jefité, aquele homem desprezado, aquele homem que os irmãos não gostavam, aquele que a população dava risada dele porque ele era filho daquela prostituta, não tinha valor nenhum para os homens, mas Deus deu a vitória para o povo de Israel através da vida dele. Deus abençoou o povo através da vida dele e eles conquistaram 20 cidades que estavam sob aquela influência daquele outro povo, eles conquistaram para eles. Então, o Senhor, o Espírito Santo revestiu Jefité com aquele propósito, né? E capacitou ele naquela luta contra aqueles opressores. E o Senhor deu a vitória com facilidade para Jefité. Então, os israelitas derrotaram os amonitas e dominaram toda aquela região ali. Então, apesar de toda a injustiça que Jefité sofreu, ele ficou acima das expectativas. Quem diria que ele voltaria? Depois ele voltou e se cumpriu. Ele foi juiz de Israel e ele foi juiz durante 6 anos naquele povo. Foi líder de Israel durante aquele povo lá. E ele tornou chefe dos seus perseguidores, porque os seus irmãos moravam ali. Aqueles irmãos que abandonaram, que expulsaram ele de casa, que falaram, não quero você aqui você não vai ter herança do nosso pai, porque você não é filho da mesma mãe. Ele se tornou o juiz daqueles seus inimigos, seus opressores, aqueles que riam dele, né? Então ele passou por aquele momento difícil, mas ele soube esperar. Ele foi obediente a Deus. Então, pela ação do Senhor em sua vida, e ele não perdeu a fé. Ele podia, naquele momento que abandonaram ele, que mandaram ele embora, ele podia se revoltar. Não, eu vou morrer, vou me jogar embaixo de um caminhão. Eu vou me cortar. Eu vou me drogar. Eu vou sair daqui xingando todo mundo. Vou me rebelar, vou sei lá o quê. Pense, ele podia ter feito isso. E se acontecesse hoje com você, né? Muitas vezes a gente grita, briga. Não, Jefité, ele foi obediente, mesmo com tudo isso que aconteceu. Ele tinha todos os motivos para se rebelar, mas ele foi obediente. E aquele momento difícil da vida dele se transformou depois em um momento de honra. Ele foi honrado. Então, o Senhor Deus mostra com essa história que ele muda a situação. Independente do que estamos passando, do que eu passo, do que eu passei lá no passado, tanta rejeição dos meus colegas, Deus mudou a minha história. Deus muda a tua história. Talvez hoje você tá triste aí, porque ninguém olha pra mim, porque eu sou rejeitado, porque minha mãe gosta mais do outro, porque meu tio não gosta de mim, meu avô não gosta.
Gente, o Senhor te ama do jeito que você é, tudo que você faz, menos o pecado. Não podemos esquecer que o Senhor não vai compactuar com o pecado. Se você está fazendo alguma coisa errada, o Senhor não vai tolerar o pecado. Ele te ama independente do como você é, o que você é. Mas o pecado, ele não vai tolerar. Ele honrou Jefité, porque Jefité foi obediente, né? Então aquela situação parecia impossível, mas o Senhor honrou. A Bíblia diz lá, né, que os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Lá em Mateus 23:12 está escrito assim. Então, como Jefité, nós também somos muito amados por Deus. Mesmo que a nossa família, ou qualquer um que seja, nosso amigo, nosso vizinho, até nosso amiguinho, nosso coleguinha da igreja, se ele nos rejeitar, o Senhor jamais vai nos abandonar. Então, que ele prometeu na sua palavra que jamais vai nos abandonar. Está escrito em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5. Então, ele venceu os traumas, tudo aquele trauma que ele podia. Ele passou por humilhação, mas Deus deu a vitória. Então, as pessoas às vezes se acham excluídas de tudo, mas Deus pode mudar a situação. Hoje é uma situação, amanhã o Senhor tem um plano diferente. Ele saiu envergonhado dali. Ele passou vergonha dentro da casa dele. Ai, todo mundo chutando ele, vai embora daqui. Seu bastardinho, né? Pode falar de repente, ter falado assim. Ele saiu envergonhado, mas ele voltou honrado, porque o povo teve a vitória através da vida dele, através da vida de Jefité. Lógico que foi com a vitória que o Senhor Deus deu nas mãos, que o Senhor já tinha esse plano na vida dele. Então, da mesma forma, nós precisamos agora rejeitar o mundo, nós precisamos rejeitar o pecado, nós precisamos rejeitar as coisas do mal, nós precisamos rejeitar jogos que nos traz perturbações, que traz violências, nós precisamos rejeitar desejos de fazer coisas erradas. Muitas vezes a gente se tranca lá no quarto, né? Fica com pensamentos lá, com coisa errada. O Senhor tá vendo tudo o que você está fazendo. Se você está fazendo coisa errada no oculto, o Senhor está vendo e Ele não vai compactuar com esse pecado. Então se arrependa. Se vocês estão fazendo coisas erradas longe do pai de vocês, da mãe de vocês, o Senhor Deus está vendo tudo. Ele tudo contempla, ele tudo vê e nada vai ficar oculto aos olhos do Senhor. Não troque a sua salvação, não troque a sua salvação por nada. Deus é rico e misericordioso e a nossa vitória vai ser somente com o Espírito Santo na nossa vida, né? Jefité, ele não teve aquele desejo de vingança porque ele sofreu a rejeição. Não. Ele foi embora. Tá bom, eu vou ter uma vida para lá, para outro lugar, eu vou abandonar tudo aqui. Então a história de insucesso, porque não tinha pai, não tinha mãe, ele tudo, mas ele venceu tudo, porque ele foi obediente. Ele se envolveu com más companhias, mas ele não foi influenciado pelas más companhias. Ele era valente, valoroso, ele era líder. Ele tinha um monte de dificuldades, mas ele venceu tudo. Ele era motivado, ele era disposto a vencer. Tanto é que chamaram ele. Na hora da guerra, quem é que vai? Quem é que vai por nós? Ah, tem um rapaz lá longe, o Jefité. Então ele foi lembrado e pediram para ele voltar. Então ele foi um escolhido, da mesma maneira que eu sou uma escolhida, você é um escolhido por Deus. Não vamos deixar o mundo influenciar a nossa mente. Não vamos deixar o inimigo falar lá dentro da nossa mente e a gente obedecer aquela voz que tá mandando fazer algo errado. Não vamos. Hora que alguma coisa errada falar na tua cabeça, repreenda em nome de Jesus e fala: Senhor, vai na minha frente, eu não quero fazer essa coisa errada. Deus não se agrada do pecado.
E se você está em alguma condição de pecado, criança, vocês não são mais inocentes. Vocês não são mais inocentes. Se arrependam. Arrependam do pecado. Rejeite o pecado, que o Senhor vai honrar a sua vida. Rejeita. Jesus Cristo foi rejeitado. O povo rejeitou Jesus. O povo matou Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou no terceiro dia e vivo está. E ele contempla e ele nos vê. E ele tem algo especial na vida de cada um. Quando você pensa que você não é nada, não sou nada, que tristeza. Hoje meu amigo não quis jogar futebol comigo porque eu sou perna de pau, sou ruim. O Senhor gosta de você. Rejeite o pecado. Rejeite, porque os homens vão nos decepcionar. Os homens vão fazer de tudo para nos entristecer. Mas o Senhor Deus vai nos dar vitória. O Senhor vai nos honrar. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio. Deixe de lado os sentimentos negativos, ressentimentos. Jogue fora os ressentimentos. Perdoe teus inimigos. E tenha um coração puro. E deixa o Senhor morar lá dentro. Esse Senhor tão lindo. Esse Senhor tão maravilhoso. Deixe Ele morar dentro de você. E para Ele fazer morada em você, o teu coração tem que estar limpo. Limpo e sem pecado. Amém? E o Senhor tem grandes bênçãos para você. Se o mundo te rejeitou, fala, eu tenho um Deus que vai me honrar. Em nome de Jesus, o Senhor vai me honrar. E não desanime, não peque. Por causa disso, não peque, resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Amém? Que bênção! Vamos orar então e vamos encerrar a nossa aula. E já estamos quase terminando o trimestre, hein? Sigam firme no propósito dos desafios. Lê a palavra do Senhor. É o pão, é o alimento para nossa alma. Não vamos deixar de participar, gente. É tão pouquinho, um minutinho ali para ler a palavra do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por essa aula, Senhor, que essa palavra vai de encontro com cada uma criança, Senhor, que ouviu a tua palavra nesse momento. Meu Pai, se algum ressentimento ou sentimento de rejeição no coração delas, meu Pai, que seja limpo agora. Limpa, Jesus, pelo poder do teu sangue. Todo mal, Senhor. Muitas vezes o inimigo quer pôr na cabeça, Senhor, que ela é uma pessoa rejeitada, ela é uma pessoa fraca, mas ela não é. Ela é uma pessoa forte, é uma pessoa amada. O Senhor a ama, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor vai fazer transformações em vidas, ó Pai, aqui. Oh, meu Deus, fica conosco. Nos dê uma boa semana, Senhor Jesus. Fica com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E aí, ó, já estamos finalizando o trimestre. Logo estaremos ali no nosso encerramento. Continue firme. Não deixe de assistir as nossas aulas, tá bom? Deus abençoe. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.